Então, hoje nós vamos falar, vamos ler, vamos estudar juntos sobre magnetismo e magia, que foi o Alexandre que colocou como tema, né, para mim, que é a diferença de magnetismo e de magia, é isso? Então, é o capítulo 14 do magnetismo espiritual, que começa o capítulo para nós, o Micaelos, com aquela passagem de Jesus sobre a figueira seca, né? Que a gente observa aí já a afirmação, o que Jesus estava querendo ensinar aos homens na época? O poder da fé, da vontade, da condução do pensamento e da manipulação dos fluidos, né? Que é o que interessa para nós no nosso curso de magnetismo espiritual, que é para nós cada vez mais termos noção, o pouco que seja, mas tenhamos uma noção clara, né, dessa possibilidade humana de utilizar os fluidos para ajudar o próximo. Esse é nosso objetivo, né? Somos médiuns de cura, estamos estudando para trabalhar na cura. A cura é realizada na manipulação de fluidos, né? Então, que sai de nós, que se mistura dos espíritos, tudo isso que a gente já sabe aí, né? E vamos adquirindo cada vez mais maiores detalhes, mais conhecimento. Para quê? Para que nós tenhamos a certeza e a segurança do trabalho. Não esqueçam nunca disso, né? É preciso nós sempre doarmos o melhor de nós mesmos para podermos adquirir esta certeza e esta segurança no trabalho que iremos realizar nos passos de cura, né? Lá no trabalho da cura. Então, estudando aqui com o Micaelos, ele traz essa passagem de Jesus, né? Que inclusive ele já explica lá na página 133, um comentário, né, que ele feito aqui por Rustam e Saião, né? Só mostrando para a gente que o que Jesus quis enfatizar com relação à parábola. Porque é uma parábola que você diz assim, puxa vida, como é que Jesus matou uma árvore? Só porque não tinha figo e estava fora do tempo? Não é esta a questão. Não é esta a questão. Os ângulos que nós vamos aprendendo a perceber. E a explicação que nos é trazida pelo Micaelos, apoiado no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, né, apoiado em obras seguras no Evangelho, né, como a gente viu aí a leitura do Evangelho, obras seguras de orientadores espirituais. Vamos lembrar disso, como é importante. Inclusive, antes de iniciar o nosso estudo, eu vou trazer para nós uma afirmativa de Leon Denis, que a gente é interessante, né? Os espíritos, como eles nos ajudam muito. A gente é até redundante a gente falar isso, sabia? É redundante. Você às vezes é escalado para fazer um estudo, ou aí surge um outro estudo, né? Às vezes a gente está com três estudos para fazer, mas é tão interessante que as ideias estão todas ali ao mesmo tempo ali, uma ideia complementa a outra, uma ideia encaixa na outra, né? Então, estudando ontem, o estudo do invisível ontem, de Leon Denis, foi justamente um estudo, quando Leon Denis vem falando para nós, ele está tratando das misérias e grandezas da mediunidade. Né? Ora, o que é a mediunidade? Né? É isso aí que a gente está trabalhando aí para crescer, para aplicar, e nessa aplicação nós crescermos, né, espiritualmente. Então ele vem mostrando para a gente que é preciso
para você ter um real entendimento do mecanismo, desse mecanismo. Porque nós, no passe de cura, como no passe do salão, como em qualquer trabalho espiritual, como na desobsessão, como na irradiação, como em qualquer trabalho em que nós vamos participar com a espiritualidade, onde nós vamos doar do nosso fluido, do nosso pensamento, do nosso sentimento, para todo esse trabalho que a gente é convidado, né, pelo nosso guia, pela casa espírita que nos acolhe. Na verdade, nós não conhecemos o mecanismo. Por isso a gente está estudando. Né? Porque nós sabemos que verdadeiramente quem conhece o mecanismo de tudo isso são os espíritos superiores. É o que Leon Denis vem mostrando aqui nesse capítulo das misérias e grandeza da mediunidade, quando ele vem mostrando que, até mesmo pelo que a gente vai falar hoje, vou definir a magia, para a gente ter uma ideia do que é, para poder fazer essa distinção, né? Essa separação do magnetismo e da magia. Então ele vem dizendo que para você ter uma noção real, você precisa se ligar a espíritos superiores. Por quê? O que tem acontecido no longo dos tempos com a conhecida mediunidade? Que, aliás, mediunidade, médium, são termos novos. São termos trazidos, até caridade a gente sabe, né? Um termo novo trazido por uma doutrina nova, com uma ampliação de definição e para o nosso entendimento. Mas ainda é nada diante do que realmente é segundo os planos de Deus. Segundo como os espíritos superiores conhecem. Então, por que o espiritismo tem essa imagem denegrida pela maioria das criaturas? Né? Porque apequenada, diminuída, como até Leon Denis lembra num texto aqui, como é que uma doutrina tão extensa, tão grande, pode ser comparada a fenômenos, como o que ele está dizendo aqui, de gentinha. Porque é a consideração que se fazem. Né? A consideração que se fazem. Porque em todos os tempos, o homem mexeu com o fenômeno, trabalhou com o fenômeno, né? E denegriu a imagem do fenômeno. É isso? Denegriu por desconhecer o seu valor, por desconhecer a sua realidade divina. Ela sofreu em todos os tempos, ao longo dos tempos, esse desprezo, esse denegrir da sua imagem. Né? E Leon Denis vem lembrando o quanto é necessário para nós termos uma noção real de tudo isso, nos ligarmos aos espíritos. Ele chama aqui de proteção oculta. Proteção oculta. E não é qualquer proteção, não. É proteção de espíritos superiores, de criaturas elevadas, porque só elas é que têm o conhecimento real desses mecanismos. Porque o homem tem utilizado esse mecanismo com informações de criaturas, muitas vezes, que sabem menos do que ele, que são os espíritos que estão desencarnados, né? Mas o que acontece? Não sabe nada. Então, passam informações de acordo com como eles estão ali na sua pequenez, na sua limitação, eles passam informações que o homem, por ignorar ou por se deixar impressionar porque é algo sobrenatural, né, aceita qualquer coisa. Então, Leon Denis diz assim: uma eficaz proteção oculta, vínhamos dizendo, é a condição essencial ao bom êxito no domínio da experimentação. Nenhum grupo a poderia dispensar. Os fatos o demonstram e todos os médiuns que têm publicado suas impressões e memórias o atestam. Então, os médiuns de grande valor, que têm levado
com seriedade a sua mediunidade, é que tem tido a devida proteção espiritual, a proteção oculta a nível elevado, para poder trazer a realidade dos fatos para a humanidade. E para isso, o que Leon Denis diz? Essa proteção que pairava sobre o nosso grupo, ele mostrando lá, ele vem falar que o próprio grupo dele, né, tinha essa proteção. Ele cita alguns médiuns e cita o próprio grupo. Essa proteção que pairava sobre o nosso grupo e persistiu por todo o tempo em que nos conservamos unidos de coração e pensamento, eu a tinha encontrado sempre em meu tirocínio de conferencista. Então você vê, a proteção que você tem da casa não é só no grupo do trabalhador, ela vai também atuar em cima do indivíduo que está aplicando o trabalho também. Então ele ia fazer as conferências, as palestras, e ele sentia a mesma proteção que ele sentia no grupo, né? Até eu digo assim, eu peço licença ao Leon Denis, para eu dizer para ele que a gente tem sentido a mesma coisa, né? O mesmo amparo. Por quê? Porque a gente tem tido, né, a preocupação da seriedade do trabalho, a responsabilidade do trabalho. É isso que é importante, porque ele diz aqui para nós, ele diz aqui, o único meio de nós termos essa ligação com esses seres superiores, para nós termos o esclarecimento mais correto possível, para não sermos enganados, né? Ele diz, o único meio consiste em criarmos em nós, por nossos pensamentos e atos, um foco irradiador de luz e de pureza. Toda comunhão é obra do pensamento. O pensamento é a própria essência da vida espiritual. É força que vibra com intensidade crescente à medida que a alma se eleva do ser inferior ao espírito puro e do espírito puro até Deus. Na atração dos pensamentos e das almas, consiste integralmente a lei das manifestações psíquicas. Tudo é afinidade e analogia no invisível. Investigadores, que aí entra o nosso interesse de hoje, olha só. Investigadores que sondais o segredo das trevas, elevai bem alto, pois, os pensamentos, a fim de atrairdes os gênios inspiradores, as forças do bem e do belo. Elevai-os, não somente nas horas de estudo e experiência, mas frequentemente, a todas as horas do dia, como um exercício regenerador e salutar. Não esqueçais que são esses pensamentos que vão lentamente eterizando e purificando o nosso ser, engrandecendo as nossas faculdades e tornando-nos aptos a experimentar as mais delicadas sensações, fonte das nossas felicidades futuras. Sentir lá o espírito na hora da cura não é passe de mágica. E nem é porque o espírito quer ou não quer. É porque ele tem que encontrar a condição em nós de realizar o melhor possível que possamos ajudar, que possamos doar de nós mesmos para a grandeza do trabalho do Cristo. Sentiram o drama? Não é? É a chamada de responsabilidade ao conhecimento de nós mesmos, como Leon Denis diz aqui, ó, que nós estamos mergulhados no universo de fluido, nesse universo fluídico, que Deus deseja que pelo nosso potencial de pensamento, de vontade, de sentimento, aprendamos a conhecer cada particularidade deste universo fluídico
que nós vivemos para termos domínio sobre ele, para a elevação. Né? Porque aí nós vamos ver a nossa questão aqui do magnetismo e da magia. Né? Que após a parábola aqui da figueira seca, o nosso Micaelo vem explicando para nós aqui, ó. Todos os corpos animados e inanimados, já o dissemos, são suscetíveis de magnetização, isto é, podem carregar-se e saturar-se de fluido magnético. Essa propriedade serve de base à magnetização indireta ou intermediária, que é a praticada com o auxílio de corpos previamente magnetizados. É um excelente acessório de que se valem os magnetizadores no tratamento das moléstias. Todavia, é necessário proceder com muita cautela na escolha desses corpos, porque alguns, pelas suas propriedades peculiares, podem ser nocivos ao doente e outros podem não ser bons condensadores das correntes. Tudo, pois, pode ser magnetizado: vidro, ferro, aço, ouro, prata, lã, tecido de algodão, madeira, objetos manufaturados, bebidas, alimentos, medicamentos, vestes do homem e da mulher. Lá embaixo, a magnetização, ela pode, como ele disse lá, pode ser direta ou indireta. A magnetização indireta ou intermediária nos levaria a reflexões mais complexas e mais profundas pela demonstração de que o fluido universal que nos apresenta sobre as mais sutis nuances é a chave da explicação de muitos fenômenos supranormais. Depois ele vem dizer aqui para a gente, ele vem falando da psicometria, depois a gente volta a isso. Daí a seguir, olha só. E Bosano conclui decisivamente: daí a seguir-se que para explicar os fatos, somos levados em todos os casos a admitir a existência de um fluido pessoal humano ligando-se aos objetos. É uma conclusão esta corroborada por tantas circunstâncias, tendentes todas a demonstrá-la, que podemos considerá-la como definitivamente adquirida pela ciência. Então, nós já sabemos o quanto foi benéfico, providencial e até mesmo a gente percebe, trazido por Kardec na Revista Espírita, a beleza da percepção de Jesus, quando ele prometeu o Consolador, que ele enviaria o Consolador para nos explicar todas as coisas e nos ensinar tudo aquilo que ele tinha dito lá e que a gente não tinha entendido. Justamente após esta lei tão importante, esse negocinho aí, ó, fluido pessoal humano, irradiação de força do espírito, que é o magnetismo, ter sido descoberto pela ciência para poderem os fatos serem explicados. Sem o magnetismo, sem o conhecimento do magnetismo, seria difícil para os homens entenderem todo esse mecanismo, toda a fenomenologia que existe nesse nosso intercâmbio do plano visível com o invisível. Que quando Kardec foi estudar, foi se envolver com os fenômenos, né? Ele aconteceu lá com 50 anos, ou 54, né? 50 anos mais ou menos, e ele aos 25 anos já era um grande conhecedor do magnetismo. Né? Por isso, quando o senhor Fortier disse para ele lá que o magnetismo faz a mesa falar, ele imediatamente deu uma resposta que o camarada deveria estar enganado com o que estava falando, né? Por ele ter o conhecimento. Então, o magnetismo, ele é o elemento, como o Livro dos Espíritos diz, é o piloto da explicação de todos os fenômenos, de atração,
dos seres das coisas, do mundo visível e do mundo invisível. É o magnetismo, né? Então, essa força humana, esse fluido humano que ligando-se aos objetos. É uma conclusão esta corroborada por tantas circunstâncias, tendentes todas a demonstrá-la, que podemos considerá-la como definitivamente adquirida pela ciência. A magnetização indireta ou intermediária nos poria por igual no caminho da magia, cujos fundamentos foram hauridos na mesma fonte. Durante muito tempo, disse Salverte, citado por Teste, a magia dominou o mundo, acrescentando este último que a sua história é a própria história do magnetismo. Aí que a gente vai trazer agora a definição de magia e de magnetismo, para a gente ver a diferença. São forças, né, são forças idênticas. A diferença é a utilização da força. Como ele falou muito claro aqui, é a história do magnetismo. Porque tudo que se faz lá é a utilização do magnetismo, dos fluidos, da força humana, né? Só que a gente não pode dizer tudo a mesma coisa na questão da utilização, da aplicação dessa força. Aí é que nós temos que lutar, nós temos que primar, nós temos que zelar por tudo de grande que a espiritualidade amiga, sob a égide do Espírito da Verdade, veio trazer para nós, na codificação espírita, esses esclarecimentos. Então, nós temos a força oculta protetora, para nós entendermos bem dessas coisas, apesar da nossa limitação, da nossa pequenez. Só depende do nosso esforço, da nossa vontade, de matar a preguiça mental. Médium não pode parar de estudar. Guarda isso bem na cabeça de vocês, hein? Médium que se preza não pode deixar de estudar em momento nenhum. Não pode se ater somente a assistir palestra. Médium que assume a responsabilidade do seu trabalho, ele tem que entender, ele tem que aprimorar cada vez mais a sua capacidade de trabalhador do Cristo. É o que a gente vai ver aqui. Por que as pessoas denigriram? Por que as pessoas não conseguiram perceber a grandeza do mecanismo? Por causa disso. Né? Por causa disso, porque nós somos muito comodistas. Nós somos muito comodistas. Né? Vocês desculpem eu estar falando assim, mas é o que a gente sente e eu quero falar para vocês isso. Que não pode, a gente tem que se esforçar. Né? De ler, de estudar, de querer saber, de prestar atenção no que está fazendo no trabalho. Né? Como o Leon Denis está lembrando aqui, é diário, é um trabalho diário nosso. Porque a gente ainda desliga, a gente como tem um plug, que quando a gente está aqui, a gente vem para o centro, entrou aqui, a gente liga o plug. Ligou a tomadinha. Saiu daqui, a gente desliga o plug. Né? Como que se a nossa vida fosse dupla. Né? Uma vida aqui é uma coisa, uma vida lá fora é outra coisa. E aí diz Ivone Pereira, nós somos médiuns 24 horas por dia, em qualquer lugar que nós estivermos. Por isso, temos que estar atentos, vigilantes, observadores à nossa capacidade mediúnica. Até mesmo para valorizar a bênção recebida nesta encarnação. De já estarmos aqui participando, como um dia disse Altivo para nós, né? De Jesus permitir que nós já estejamos aqui participando desse trabalho, que é dele. Né? Então vamos lá. Que diz aqui o nosso
o nosso Micaelos, na página 128, não se deve, portanto, confundir o magnetismo com a magia, que são práticas diferentes e com objetivos também diferentes. Vamos ver a definição? Olha, tem tanta definição. O que vocês querem primeiro? Tem a definição aqui trazida pelo nosso Palhano. Hoje, eu olhei aqui o retratinho do Palhano, agradeci muito a ele, porque ele tem ajudado a gente muito com essa pesquisa maravilhosa que ele fez. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer uma definição de magia que eu tirei do dicionário Lelo, daquela enciclopédia Lelo, né, para nós termos a ideia da visão comum. Né? Tirei alguma coisa, porque é coisa para chuchu, viu? 2 páginas do livro não dava para escrever o que tem lá né? Assim como do magnetismo, né? Que ele vem falando do magnetismo, desde o magneto lá da pedra, como do magnetismo da terra. Por isso que é bom a gente estudar, a gente ir lá no dicionário e ler, para a gente ter, quer dizer, ampliar cada vez mais o nosso entendimento, né? Diz assim para a gente a definição do Lelo com relação à magia. Magia, religião dos magos, suposta arte de produzir por meio de práticas bizarras. Olha só, como que a questão foi sendo considerada pequena, mísera, podemos dizer assim, né? Práticas bizarras, efeitos contrários às leis da natureza. Aquela história do sobrenatural. Então, o mago, o camarada faz magia. Então, a gente já pensa logo no que ele vai fazer lá, que vai trazer, obra do demônio, como até tem uma definição aqui, né? Alguma coisa ligada com o demônio, porque o homem aprendeu a dar ao demônio muito mais valor do que a Deus. Né? E quem criou a força magnética? Quem criou a lei do magnetismo regendo o universo? Foi o demônio ou foi Deus? Não é isso? Você vê a pequenez da mentalidade humana? Por isso que a gente tem que crescer, a gente tem que enxergar acima da humanidade. Né? Então, ainda continua. A magia foi muito considerada no Antigo Egito. Magia negra, a que tinha como objeto a evocação do demônio. Magia branca, a arte de produzir certos efeitos maravilhosos, mas devidos a causas naturais. Né? Então, olha só, as coisas boas eram pelas coisas naturais. As coisas mirabolantes, quer dizer, aquilo que não tinha explicação, eles jogavam por conta do demônio. Durma-se com um barulho desse, né? Não é uma confusão, que é tudo da cabeça do homem, né? A limitação do homem. Os magos, sacerdotes da religião de Zoroastro, cultivavam, sobretudo, a astronomia, a astrologia e outras ciências ocultas, de onde veio a atribuir-se-lhes poderes sobrenaturais. Então, nós sabemos que os iniciados da antiguidade, aqueles que tinham um pouquinho mais de conhecimento e que tinham acesso aos livros sagrados, que lá nos livros sagrados nós vamos encontrar informações preciosas, só que não era permitido trazer ao povo. E quando trazia tudo distorcido. E foi o distorcido que permaneceu na mentalidade humana. Por isso essa confusão toda que a gente gerou, de medo, de horror, de medo de Deus, de medo da morte, de medo de espírito, de tudo isso. Né? Gerou essa dificuldade toda na mentalidade humana. Poder sobrenatural a esses magos, cuja recordação perdura ainda na palavra magia. Esta suposta arte, a qual se atribuía efeitos extraordinários e maravilhosos,
Como? Submeter à sua vontade potências superiores, é o que eles faziam. Para dominar o povo, o pouco de conhecimento que eles tinham, por exemplo, estudando lá, astronomia, astrologia, né, o pouco que descobriam disso aqui, como eles eram os iniciados, né, que tinham acesso a isso, o que eles faziam com isso? Eles passavam a ter práticas, né, de submeter à sua vontade potências superiores, evocá-las e produzir assim aparições, encantamentos, fazer curas repentinas. Então, se mostrando como um poderoso, alguém que era o privilegiado, alguém que era alguém enviado de Deus. Aí, gente, aí a gente amplia assim tudo que a gente tem conhecido no Evangelho, na doutrina espírita, Joana de Ângeles, tudo aí mostrando para a gente falsos cristos e falsos profetas, que está assim, ó, até hoje. Ainda hoje, ainda tem aqui a visão moderna. Ainda diz assim, mas como fruto espontâneo da superstição e charlatanice, difundiu-se em todas as idades e entre todos os povos incultos. Ou seja, foi jogado para o campo dos ignorantes. Ah, isso é coisa de ignorante. Isso é coisa de povo inculto. Os povos intelectualizados não se envolviam com isso. Né? Que já é um denegrir da imagem. Porque Leon Denis mostra aqui para a gente um fato interessante ele mostra aqui para a gente sobre um personagem do século XII, chamado Maimônides, que o dicionário nos diz que é o pai da medicina. É o pai da medicina. Ele era judeu, um rabino judeu, que encarou a doença como grande auxiliar da saúde. Ele chama lá de pai da medicina. O que esse Maimônides, o douto rabino judeu de Córdoba, discípulo de Averroes, inspirando-se nas doutrinas da Cabala. Quem já leu alguma coisa sobre Cabala? O que é a doutrina da Cabala? Isso, mas em que se apoiava a Cabala? Sabe em quê? Não, sabe em quê? Eu vou dizer para vocês. Naquelas aparições lá, do tempo de Elias, não teve lá? Não tem aquela história de que Elias apareceu, depois subiu na carruagem de fogo? É em cima dessas imagens da antiguidade, dessas aparições da antiguidade, que eles criaram a doutrina Cabala. Né? Oi? Tudo, aí foi dentro disso, mas o ponto principal foi isso, baseado, ou seja, no invisível, naquilo que vinha do invisível, mas que não tinha explicação para eles. Né? Que coisa mais fabulosa, fantástica e maravilhosa, entre aspas, do que Jesus ter se materializado 3 dias entre os discípulos. E nunca foi compreendido isso, nunca foi trazido para ser explicado, porque tinha que o homem caminhar no desenvolvimento da ciência. Quando a gente fala ciência, a gente está falando no desenvolvimento da intelectualidade, do conhecimento do homem. Para ele descobrir o mecanismo que rege as situações. Entendeu? Então você vê, quanto mais para trás, maior dificuldade de entender. Então muitas religiões foram criadas. Por quê? A partir dessa aí da Cabala, surgiram outras que eram dissensões, não aceitando as situações. E por aí um monte de coisa, de salamaleque, que tem uma misturança danada. Mas
A gente sabe que todas as religiões são fundadas nos fenômenos sobrenaturais, né? É no invisível, porque quem não acredita no invisível é materialista, não é isso? Que, aliás, até nem ele hoje pode mais falar isso. Nem o materialista hoje pode dizer que não acredita no invisível, porque a própria ciência está aí apresentando o invisível para ela, né? Materialmente falando. Então, o que ele disse, esse Maimônides, aqui para a gente? Olha só. O Espírito paira sobre a humanidade até encontrar o lugar da sua morada. Nem toda a natureza lhe é propícia. Sua luz só pousa e permanece no homem prudente, no homem são e esclarecido. Então, ele está falando de entidades superiores. Espírito aqui que ele está se referindo são os seres superiores. Quem quer que aspire às honras do sublime comércio, deve consagrar-se a aperfeiçoar sua natureza por dentro e por fora. Então, este homem aqui, prudente, são e esclarecido, para merecer a ajuda da espiritualidade superior. Então, se ele quer essa proteção espiritual, essa ajuda espiritual, ele tem que deve consagrar-se a aperfeiçoar sua natureza, por dentro e por fora. Amigo da solidão, leva consigo os livros sagrados, quer dizer, dedica-se ao conhecimento, à leitura, ao entendimento das leis, né? Dos códigos sagrados da lei. Ali prolonga suas vigílias e meditações, sacia sua alma de ciência e de virtude. Suas refeições são reguladas, sua comida e bebida escolhidas, a fim de que, em seu corpo sadio e em sua carne convenientemente renovada, haja um sangue generoso. Então, está tudo pronto. O forte, o precavido, o sábio, será profeta ou vidente, desde que o Espírito o encontre em seu caminho. Olha só, gente. É o que a doutrina espírita tem mostrado para nós do bom médium. Está lá, Kardec, o bom médium. Qual o esforço que tem que ter o bom médium? Se nós queremos ser bons médiums, temos que nos esforçarmos para criar um clima de sintonia e de convivência com espíritos superiores. Conviver com o espírito inferior, gente, isso aí a gente não precisa de esforço nenhum, porque é o nosso métier, é o nosso dia a dia. Esforço é para melhorar, é para crescer. Então, por falta disso, olha só, os mágicos modernos, ali já viu, né? Foi jogada a conta de povos incultos. Os mágicos modernos recorrem sempre à escamoteação, à ventriloquia, às partes pouco conhecidas da ciência. Isso que se chama magia. Agora, o magnetismo é para isso? Segundo nós estamos aprendendo na doutrina espírita? Vai estudar, vai procurar conhecer o magnetismo segundo a ciência, para ver se é para isso, para esse tipo de práticas. Né? Aí vamos ver a definição espírita, que é a definição de Palhano, para nós, de magia. Segundo Jagote, que escreveu um livro sobre esse tema, o tema de Jagote. A magia é o conjunto de práticas verificadoras e adaptáveis dos princípios da filosofia hermética. Filosofia hermética, filosofia fechada, filosofia dos iniciados. Né? Então veio de lá essa história. É tão antiga quanto o próprio homem. A magia é o poder que possui a vontade de contrariar, a vontade de modificar ou de dirigir certos fenômenos naturais por meios espirituais, mentais,
ou psíquicos. Os ritos mágicos são suportes ou condicionantes para o pensamento, favorecendo e canalizando a emissão da vontade na forma de pensamentos. A magia nada tem de sobrenatural. O poder da mente está sempre por trás dos verdadeiros atos de magia, que inclusive podem estar sendo secundados por certas atividades mediúnicas, aí descrita com outros nomes. Então, aí o que a gente vê aí? A força magnética, que é do próprio homem, aquilo que chamais fluido magnético animal, que é a derivação mais simples do fluido cósmico universal. Livro dos Médiuns, item 74, a quinta pergunta que Kardec faz ao Espírito São Luís. Ele querendo saber aonde que no nosso mundo nós encontraríamos o fluido cósmico universal na sua maior simplicidade. E ele diz, naquilo a que chamais fluido magnético animal, que aqui no nosso livro do Micaelos está definido como essa força, como é que ele chama aqui? Aqui, fluido pessoal humano. Por quê, gente? Tanto para as coisas elevadas quanto para as coisas inferiores, é ele que vai dar a matéria, né? Ou vai dar a condição de qualquer fenômeno acontecer. Né? Tudo aquilo que a gente chama de magia, que vai chamar que é que o mágico vai fazer, né? De entortar garfo, de entortar não sei o quê, de não sei o quê, não sei o quê. Isso tudo, primeiro, o que ele está mostrando aqui? Primeiro, é uma força que sai do homem, utilizada pela vontade. Quem é que tem vontade? É o espírito encarnado, e o desencarnado. Né? Primeiro, todo o potencial que a gente traz, toda a sensibilidade que a gente tem. Primeiro a gente tem a sensibilidade, depois que a gente tem a mediunidade, não é isso? Ela se torna meio de uma troca com o plano espiritual. Aí nesse momento é a mediunidade. Que ele está dizendo aqui, que aquela força que o fulano tem lá, de fazer as mágicas, primeiro é dele, que pode ser secundado por outros espíritos. Aí é a mediunidade. Né? E que, dentro do estudo que a gente fez, a gente sabe que, assim como Kardec diz, que lá no magnetizador, que nem acredita em espírito, que estudou para fazer a magnetização, ele nunca está sozinho quando ele está fazendo o bem, mesmo utilizando lá a magnetização dos fluidos para curar as pessoas, ele está sempre acompanhado de um espírito que o secunda, que o ajuda. O espírito não está nem lá preocupado se ele acredita ou deixa de acreditar. Vide questão 692A do Livro dos Espíritos. Né? Deus permite que o homem intervenha nas leis da própria genética, né? Mas não se preocupam se ele está fazendo isso com objetivo pessoal, desde que ele ajude o outro. Desde que ele ajude o outro, que importa? Né? Que ele vai ter que assumir as consequências se ele não está bem utilizando isso. Né? Então, ainda continua. O essencial dos princípios básicos da magia, é representado por dois elementos, o ativo e o passivo. Há sempre na magia ação sobre um objeto. A palavra objeto significa mais um objetivo que uma coisa. Como ele mostra aqui, né, Micaelos? Que você pode magnetizar, que eu já li aqui, ó. Tudo pode ser magnetizado. Vidro, ferro, aço, né? Uma segunda noção é a de transferência.
A transferência da representação do objeto significa que se trata de um símbolo, uma imagem, uma certa reprodução do objeto, do objetivo. Quando, vamos dizer assim, quando eclodiu a mediunidade a nível mais popular, porque aconteceu, né? Foi até aquela fase, por exemplo, da Inquisição. Vê se eles botavam na Inquisição lá o sacerdote que fazia os magos. Eles não botavam. Por que não botavam os magos lá? Os reis tinham seus magos. Todo o reinado tinha seus magos. Por que eles não iam para a fogueira? O povo, né, pensou diferente da igreja, já estava com demônio e já ia para a fogueira. E isso foi colocando a mediunidade, ou essa possibilidade humana, a nível de povo inculto, como está ali na definição do Lelo, do povinho. É coisa de gentinha. Até mesmo aqui no Brasil, quando, após já ter a codificação sido feita e trabalhada, quantos consideravam, né, coisa de gentinha? Até muitos de nós mesmos, quando éramos de outra religião. Como é que a gente considerava? Espiritismo. Até hoje, muita fala de espiritismo, já a gente confunde logo com a macumba, né? Isso é para quê? Para dizer que é coisa de gentinha. E quem disse que macumba é coisa de gentinha? O que Leon Denis disse aqui, ó, para você conhecer até aquele mecanismo lá das trevas, para você conhecer a realidade daquilo, você tem que saber daquilo ali, com o espírito superior. Porque o espírito que está ali manipulando os fluidos e realizando aquilo ali, ele não conhece o mecanismo. Então ele vai ensinar tudo errado. Vai ensinar tudo errado. Como o Leon Denis coloca aqui para a gente, o cuidado que ele lembra, né? Ele lembra aqui assim, ó. A preocupação, né? A ação dos espíritos malignos e de baixa classe não lança unicamente o ridículo e o descrédito sobre a nossa causa, dela afastando as pessoas escrupulosas e bem educadas. Impele a ação dos espíritos malignos, impele ainda os médiuns à fraude. E com o tempo, vem a corromper-lhes o senso e a dignidade. Começam os assistentes rindo e divertindo-se com as respostas cínicas ou extravagantes desses espíritos. Aí quer dizer, você entra na pilha porque você tem aquela pilha. Você tem aquelas marcas de imperfeição, de inferioridade, de denegrir, né? Então começa a entrar na questão de divertir-se com os espíritos e o que acontece? Você perde a ligação com os superiores. E aí corre o risco de acontecer isso. Olha a vigilância que a gente tem que ter com a nossa mediunidade. Aprender a perceber. Por isso que médium não pode parar de estudar. Para ele aprender a fazer avaliação da sua própria mediunidade. Estou sentindo melhor hoje o meu guia do que na semana passada, no trabalho? Quantos meses eu estou no trabalho? Já percebo melhor a minha integração com o fluido? Já percebo melhor o fluido que estou trabalhando em torno do médium? Porque muitas vezes a gente está abanando. A gente está abanando quando a cabeça não está acompanhando. A gente está abanando o médium, está abanando o doente. Como o Leon Denis colocou lá, é questão de pensamento e de sentimento. Acompanhar. E isso é que ajuda a gente a crescer. Porque mediunidade, como disse Inácio Bittencourt, é um elemento de elevação do espírito. Vem colaborar na elevação do espírito. Como qualquer sensibilidade que a gente tenha e aprimorar, né? Então, aí vamos ver a definição do magnetismo. Magnetismo, designação comum
as propriedades características dos campos de influência magnética das pessoas, dos animais e das coisas. Nós somos ligados ao universo pelo campo magnético. Nós somos ligados ao Sol pelo campo magnético. Já sentiu isso dentro da sua alma? A gente tem que sentir isso dentro da alma. Né? A gente aprender a perceber, como está no Evangelho, capítulo 2, item 7, que é onde tem, vou ler só o trechinho que fala isso. Capítulo 2, item 7. Rapidinho que nosso horário está acabando. Ó, item 7 aqui, ó. Ele vai dizer, o Espiritismo amplia o pensamento e lhe abre novos horizontes. Em lugar dessa visão estreita e mesquinha que o concentra na vida presente, que faz o instante que se passa sobre a Terra a única e frágil base do futuro eterno, ele mostra um elo no conjunto harmonioso e grandioso da obra do Criador. Ele mostra os vínculos que unem todas as existências de um mesmo ser, todos os seres de um mesmo mundo e os seres de todos os mundos. Sentiu o drama? Temos que perceber, é aí que está a nossa ligação com o universo. Por isso dependemos uns dos outros. Por isso jamais seremos felizes se a nossa sociedade não se tornar feliz. É a lei da solidariedade. Que essa lei já rege a vida dos animais e das plantas e do universo material, lá dos astros. Só o homem que sai fora. Porque se deixou dominar pelos seus sentimentos de egoísmo, de orgulho, de querer estar acima do Criador. Né? Por isso, disse Jesus, bendigo-te, Pai, por ter revelado essas coisas aos simples e aos pequenos. Porque os doutos e prudentes são os orgulhosos, né, que não percebem esta grandeza do universo. Considera-se o magnetismo a influência exercida por um indivíduo ou por um grupo de indivíduos na vontade ou na organização de outrem. Propriedade de influenciar psíquica e organicamente. Chamamos magnetismo um fenômeno oficialmente aceito e utilizado pela ciência, que pertence à física e se define como sendo a propriedade essencial do ímã, a variedade humana, a qual Mesmer chamou de magnetismo animal. E é esse magnetismo, esse fluido magnético animal, que é utilizado em todas as práticas mediúnicas, que o vulgo ou os espertinhos da antiguidade chamou de magia. Né? A magia, ela tem uma ideia de inferioridade. Mas o magnetismo, esse fluido magnético animal, para ele sair de nós com o potencial de curar o outro, é só usar a razão e o bom senso para percebermos que é uma força divina, que é uma força doada ao homem para uni-lo ao outro homem. É com essa força que nós desenvolvemos o sentimento de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Magnetismo é força divina que rege o universo, que liga todos os seres e todas as coisas na unidade de Deus. Vocês já ouviram Antônio de Aquino dizer que o amor único de Deus eleve todas as almas ou qualquer coisa assim? O que a gente entende por amor único de Deus? Que o amor de Deus não tem parcela.
Amor parcelado somos nós ainda que temos que parcelar. Amor de mãe, amor de pai, amor de marido, de mulher, de filho, de amigo. Para chegar ao amor único, universal. É lá que a gente vai chegar. E é por isso que nós estamos aqui estudando. Que Deus nos abençoe e nos ajude a nos aprofundarmos mais nisso, né? Tem muita coisa aí pela frente. Tá? Que Deus nos abençoe.